Pô, Eu lembro, eu lembro da... velhinho. Eu lembro que eu conheci o Michael Jackson quando ele morreu. Ele morreu em 2009, certo? Cara, Eu tinha 8 anos, eu não conhecia. Só que eu lembro que quando ele morreu, eu acho que no outro dia ou no mesmo dia, tá, saiu nos jornais, eu comecei a ver, e minha mãe foi no centro comigo, no centro de Maceió. E eu lembro de descer da van no centro de Maceió e tudo ser Michael Jackson, pô. Sim. Os caras que vendiam Caraca. DVD na rua, aquelas capas que tinha um monte de DVD dentro, era só DVD do Michael Jackson, só DVD do Michael Jackson, era a camisa do Michael Jackson. E isso no centro de Maceió, pô. Capitalismo é um lixo, né? Não, pô, o Usando a tamanho morte do cara, pô. pra- Não, o cara eu me lembro de ouvir Michael tinha- Jackson criança. Isso que eu ia falar. O Michael Jackson desde criancinha. Só que assim... Não, mas isso, eu era uma criancinha, pô. Sim, é verdade. É que você é mais novo, esqueço disso. Mas assim, cara, o Michael Jackson quando morreu, o clima na minha casa, Era eu de lembro da luto. televisão da minha avó, meus tios vendo, ninguém acreditava, pô. Ninguém, minha mãe não acreditava, ninguém. Eu lembro que eu ganhei um computador naquela época. A primeira vez que eu tinha um computador na minha vida foi naquele ano. E nós, meu irmão lembra disso, ficávamos em volta do computador vendo os passos do Michael Jackson e os vídeos dele, os clipes dele no YouTube, pô. Sim. O Michael Jackson é tipo, sei lá, é um Então, deus quase. talvez por isso Não eu igual pa- o Deus vivo soberano, claro. Talvez por isso. Talvez por isso eu passei alguns anos da minha vida tendo muito medo do Michael Jackson. Porque eu conheço ele a partir da morte dele. Aí eu vou assistir a música dele, eu vejo Thriller. E aí ele vira no final assim com a cara de endemoniado da desgraça. Sim. Então eu passei alguns anos e também, na época que ele morreu, vi Ele muita tava muito teoria feio. da conspiração. Pô. E aí, na época, eu nem sabia que ele tenha sido negro. Pra mim, ele era aquilo ali, Era um um branquelo branco, estranho. um branquelo muito estranho, com branquelo cabelo estranho, preto e é. liso. Então, assim, eu sempre tive uma visão muito ruim do Michael O Jackson. pessoal da nova geração, a primeira vez que eu vi o Michael Jackson, eu lembrei agora, realmente foi, eu vi num jornal. Vocês não sabem o que é isso. O jornal é no papel que tinha as informações. E vou falar um negócio pra você, e as notícias. E eu vou falar um negócio pra você. Tava a cara do Michael Jackson lá, e eu, não sei porque na minha cabeça era por causa de acusação de pedofilia. Mas eu não lembro se era isso mesmo. Eu lembro que eu fiquei com medo daquela foto dele, que parecia um macaco branco, meio esquisito, de verdade. Meio esquisito, de um leão Ele é bem dourado, algo esquisito. feio. E eu falei, mas que coisa feia é essa? Minha mãe falou que era do Michael Jackson, o rei da música. Eu era bem criancinha nisso, bem criancinha mesmo. E aí depois, eu fui entendendo. Aí quando ele morreu, eu comecei a ver a profundidade desse cara. O quanto ele era absurdo, um gênio. Então, eu acho que a minha primeira lembrança com o Michael Jackson, reportagens na TV sobre o que ele fez com o Olodum no Rio de Sim. Janeiro. Eu nem sei se foi na época que ele fez. Não foi no Rio de Janeiro também, Não foi, não? Foi na Bahia. Foi na Bahia? É, porque Então, você. pra mim, todos os... Tô brincando. Ó, eu esquivando do cartão Olodum aqui. no Rio de Janeiro é foda, Não dá sei. cartão pra esse É bicho. porque pra pô. mim, tudo Olodum que é... no Rio de Janeiro. Eu não consigo imaginar algo bom vindo da Bahia. Tem essa questão Ah, também. então você acha o Olodum bom? Então, O irmão foi o Lázaro era Olodum. carioca. Eu vi o... Pera aí. Ele tá puxando referências crentes, acho que a live começou. É que eu tô muito cheio. Foi com o Olodum, pô. Eu lembro de reportagem na TV falando do Olodum, dele tá gravando um clipe, dele ter gravado um clipe com o Olodum. Eu não lembro se foi na época que aconteceu, só estavam falando disso no dia que eu ouvi. E aí, quando ele morreu, criou-se uma coisa na minha cabeça, tipo assim, pô, esse cara deve ser uma lenda, pô. Tem um monte de idiota aqui, parado na frente de um computador, vendo vídeos do cara, pô. Uhum. Aí ficou na minha cabeça que ele era lendário. Na época, eu lembro de Depois ter que visto que essa era. reportagem depois, lógico. Mas na época aí do Olodum, a Glória Maria foi entrevistar ele, Sim, né? Ela consegue sim. entrevistar ele. Uma cena marcante também que tem no clipe que ele fez lá em Salvador é a mulher saindo, abraçando ele, caindo no chão e derrubando ele no chão. O Michael Jackson me parecia um cara muito humilde e legal de se conviver, velho. Parecia muito. Pô, cara. Ele não passa a vibe daquele artista arrogante que ele, pro tamanho dele, meio que deveria ser. E outra, Sim. ele não era pedófilo. Quero Não deixar é, claro isso aqui. eu defendo, O Michael mano. Jackson nunca mudou. Oprah, se você tá assistindo isso aqui, você é mentirosa. Ele não era pedófilo. Produziu um documentário só pra chamar o cara de pedófilo, pô. A Por Oprah- quê? Porque ela é pedófila. Pô, mas Ela o é. Michael Jackson ele poderia não ser pedófilo, mas ele era muito esquisito com criança, pô. Pô, O cara é um doente mental quase, irmão. O cara sofreu Ele era tanto mental. na vida dele que o cara era uma criança com 50 anos de idade.
Não, mas é o fato de ser muito infantilizado, é o fato de afinar o nariz e alisar o cabelo, de Fora ficar o fato. embranquecido. Véi, ele era um cara branco, ele morreu como um cara branco, do cabelo liso, que cumprimentava os outros assim, pô. Não, mas aí que tá. Isso é muito esquisito. Isso não soa bem pros olhos. Concordo com você. Goten Uchiha mandou R$5,01. Passei a infância toda achando que o Michael Jackson tinha feito operação plástica para ficar branco. Minha tia gostava dele por causa disso. Cara, Mas isso aí, vocês acreditam nessa teoria? Porque pelo que eu vi de reportagem, de entrevistas dele mais velho, isso era uma coisa que magoava ele. Ele deixava claro que ficava magoado pelos boatos de que ele estava se embranquecendo de propósito. Mas é que ele ficou muito branco. Não é como vitiligo, Não. que você vê uma pessoa negra eu com acho que ele vitiligo. completou. Então isso você, que eu mas ia você vê uma falar. pessoa negra com vitiligo, se o vitiligo pega nela toda, você ainda vê os traços ali. Véi, ele mudou o nariz, aí ele mudou o cabelo, Sim. aí ele já agia meio assim Tirando o como um... cabelo, mas tirando o cabelo, tudo ele mudou negro. E era basicamente negro. Quando ele mudou o nariz, ele afinou o nariz, ele mexeu no rosto, ele era negro ainda. Ou pelo menos quase negro ainda. É, Aí do nada ele apareceu branco. é. Aí eu acho que ele falou, pô, vou alisar pra combinar. Não, eu acho. Não vai ficar bom esse branco do cabelo babyliss, crespo, Vai né? ficar estranhão. Eu sou um defensor do Michael Jackson. Inclusive, quando o Eminem fez uma piadinha zoando ele, fiquei bolado. Não se zoou o Michael Jackson. Aí o que acontece? Eu acho que o Michael Jackson pode dar uma completada, igual vocês falaram. Sim, acho que Ele só pode ter. Mas, cara. passou Não, os corretivo. caras dizem que ele fez procedimento pra acelerar e O pra o vitiligo, vitiligo se é. espalhar mais, pra ele ficar num padrão. Outra coisa. O que eu acredito, entre aspas, porque ele era muito vaidoso. E Sim, talvez pra ele incomodasse ter manchas no corpo. Sim. E pra ele seria melhor ser todo padrão de uma Sim, de cor. uma cor Mas eu só. vou botar uma teoria aqui agora, hein? Teoria aqui, irmão. Olha, eu falo pra você, não tem um conspiracionista que pensaria nisso. O Michael Jackson teve uma péssima referência paterna. Por isso tem o jeito dele meio ser gay. Ó, ele era meio gay. É cartão aí, velho. Não, peraí. Tô falando que gay Prepara, não tem prepara pai, o pô. cartão. Prepara Mas o gays não cartão. tem pai, pô. Ó, deixa eu dizer. Ele era meio gay. Como é? Peraí, rapidão. Ele era meio gay, ao contrário do pai dele. Ele ficou branco, ao contrário do pai dele. Ele tinha medo de ficar igual o pai. Caraca, hein, mano. Você... Não, é uma boa teoria. É uma boa teoria. É uma Ele boa tinha teoria. medo de ficar igual o pai, pô. Não, e outra coisa, mulheres sem pai normalmente desenvolvem problemas psicológicos. É um problema da nossa sociedade. Gays sem pais devem desenvolver a mesma coisa, pô. Não, Tá. eu acho que ele deu. Mano, o pai dele ferrou a cabeça dele, pô. Eu entendi a sua teoria e na minha cabeça faz um pouco de sentido. Ele Faz. querer ser completamente o oposto do pai. Pelo que mostra no filme, o pai dele era muito ligado a essa parada de negritude. Muito. Do tipo, Sim. ó, somos negros, somos um grupo negro e não sei o quê. E talvez por isso ele tenha ficado branco, Ou ele realmente. ficou branco só pra irritar o pai dele. Cara, se você parar pra pensar, até a música que ele queria fazer era totalmente ao contrário do estilo que o pai dele queria. Ele foi fazer pop. Ele fazia, pô, o pai dele não gostava Pai dele. tanto, eu acho. O pai dele. Então o cara virou o maior astro do mundo pra contrariar o pai. Pelo contrário, eu duvido. Isso eu acho Parece que muito não. com a história de Jesus, né? Ah, pera aí. Pelo contrário, Jesus fez a vontade. Ele falou, eu estou aqui fazendo a vontade de meu pai. Não. Não. Jesus falou assim, pai, por que me abandonaste? Mas ali foi uma expressão, um desabafo por um minuto, depois ele já voltou